Inconfidência Mineira aparece nos livros de história como um movimento para libertar o Brasil de Portugal. E foi muito importante também para o movimento de independência do Brasil, que já foi o início para isso. Isso é verdade, mas depois de 12 anos analisando nada menos que 10 mil documentos da época, este historiador tem outras explicações para a revolta. Lisboa queria 20% de todo o ouro produzido no Brasil. Os inconfidentes iriam utilizar este movimento de derrama como estopim para que toda a população se revoltasse. Quem não mandava tinha que dar valor em bens pessoais, mas naquela época já existia o famoso jeitinho. Em Prados, nós temos um caso extraordinário, que é o caso da Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, casada com o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes. Esta mulher, só para que você tenha uma base de ideia, o que ela fez? Quando os bens do marido vieram ao sequestro, ela não entregou os bens próprios, ela entregou os bens da sogra. Dos mais de 100 inconfidentes, apenas 24 foram condenados e apenas um punido, com o rigor da época. Essa é a ruína que sobrou da casa onde Tiradentes nasceu e viveu até os 11 anos de idade. A fazenda fica em Ritápolis, a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Ele foi o único a confessar ter participado da conspiração, por isso acabou enforcado e esquartejado. Nem tão nobres foram as atividades que o fizeram conquistar o patrimônio que tanto lutou para manter. Ao contrário do que se pensa, Tiradentes era um homem rico. Além de militar e dentista, ganhou muito dinheiro com a exploração de minas de ouro, contrabando e agiotagem. Tinha escravos, terras e cabeças de gado. E foi um herói. Quem vai ao Museu de Ouro Preto vê as travas da forca onde ele morreu, o documento com a sentença de sua condenação, além de uma lápide que se destaca das outras. Nas praças públicas de São João del Rei, de Ouro Preto, existem várias estátuas em homenagem ao mártir, que gerações passaram a admirar, por uma única face. A gente não sabe como ele era. Essa imagem que se pinta dele como Jesus Cristo, essa é uma imagem pintada em 1893 pelo Pedro Américo. E nada mais do que isso. Prova de que muitas propriedades continuam em poder das famílias dos inconfidentes é que alguns bens ainda estão preservados. Esta fazenda aqui pertencia a José Aires Gomes e hoje é administrada pela 8ª geração de descendentes do ex-coronel e ativista da Conjuração Mineira. Várias vezes os inconfidentes se reuniram aqui. Tiradentes várias vezes pernoitou aqui e vários inconfidentes. E algumas reuniões decisivas daquele movimento aconteceram nessa fazenda. Da fortuna equivalente a quase 4 milhões de reais, valor significativo para a época, a família de Aires Gomes pagou apenas 8% em impostos. As mulheres ajudaram na preservação e, às vezes, na multiplicação do patrimônio. Por quê? As mulheres dos inconfidentes, quando eles estavam presos, conseguiu arquitetar. Elas corrompiam, elas enganavam, elas subornavam e elas passaram a comprar o silêncio da justiça. E foi nesta fazenda que tudo começou e marcou várias gerações. Aliás, os descendentes do coronel são os Andradas, a única família de políticos que está no Congresso Brasileiro há 190 anos. O coronel morreu no exílio, mas o sobrado ficou em pé, como símbolo de resistência e do início de outra história. A Revolução de 30 também foi articulada nesta mesma fazenda, onde os inconfidentes se reuniam. Entre eles, Silvério dos Reis, que trairia o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Todos os inconfidentes presos e que tiveram seus bens apreendidos, no montante, daria como lucro para Minas Gerais 643 quilos de ouro. Só que, na verdade, a coroa portuguesa não lucrou essa quantidade, que todo mundo vem dizendo. Se lucrou 15 quilos de ouro, é muita coisa. Mas uma página que fica marcada na história do país revela que o movimento dos mineiros foi o primeiro de muitos pela independência do Brasil. Não demorou muito para a Conjuração do Rio de Janeiro, a conspiração dos Suassunas e a Revolução Pernambucana, a Revolta Farroupilha e, finalmente, o Grito de Independência, com o aval dos mineiros.